Amigo do céu, terminou, parceiro, terminou. Flamengo 2, Vasco da Gama também 2. Cara, teve emoção até o finalzinho. Cara do céu, foi bom, né? Vamos esconder. Não. Ah, tá comemorando empate, bigode. Pô, o Vasco é time grande, você vai comemorar empate em clássico? Cara, menos, tá? Menos. Esse empatezinho aí tem um gostinho doce, gosto da vitória, gosto de vitória. Pô, o time do Flamengo, cara, é muito superior ao time do Vasco. Infelizmente, eu falo isso aqui toda hora. Infelizmente, o Flamengo tem um time melhor, elenco melhor. O Vasco é muito inferior, cara, tecnicamente. Você olha pro time do Vasco e fala assim, quem é o craque? Quem é o craque desse time do Vasco? Você procura, meu amigo. Você não acha. O Flamengo tava com desfalque do Arrascaeta, Emerson Royal, Pulgar. Pô, irmão, vai falando. Uma galera que o Flamengo não tinha à disposição hoje. E mesmo assim o Flamengo coloca, não tem fulaninho, tem o Pedro. Não tem o Samuel Lino. Tem o Bruno Henrique que entrou no segundo tempo. Pô, cara, elenco muito superior ao outro, infelizmente. Tá? Mas o Vasco na garra, na raça. E aí foi bom pra caramba, por isso que eu tô com a garganta arranhada. Fui ver o jogo no espeto do Batatinha aqui em João Pessoa, ali no bairro Altiplano, meu amigo. Caramba, saiu o gol do Vasco 2-2, cara. Eu gritei demais, irmão. Gritei muito, comemorei demais. Foi um empatezinho pra gente comemorar mesmo, né? Foi bom demais. O time do Vasco escalado para essa partida foi um time que a gente tomou um susto, né? Quando a gente viu a escalação, falou: caramba, o Renato ficou maluco. O que tá passando na cabeça do Renato? Renato veio com o Léo Jardim no gol, beleza. Na lateral direita, ele colocou o Paulo Henrique, o Pumita Rodrigues, e aí eu vou falar uma coisa do Pumita. Para mim, hoje, o Pumita foi o melhor. Eu ia falar, foi um dos melhores jogadores. Foi um dos melhores, não. Pumita hoje foi o melhor jogador do Vasco, na minha opinião, irmão. Ponto. Tá? Então o Renato pensou: vou colocar o Pumita na frente, ali no meio de campo, que a gente já vinha falando há muito tempo. E vou colocar o Paulo Henrique na lateral direita. Ok. Então ele veio com o Paulo Henrique. E aí ele trocou o Saldívia, né? Ele não veio com o Saldívia, veio com o Carlos Cuesta. Carlos Cuesta, Robert Renan e o Piton no lugar do Cuiabano, que não jogou hoje, machucado, né? Meio de campo, só 2 volantes pela primeira vez, o time do Renato, né? Time titular do Renato, na Sul-Americana, ok. Mas pela primeira vez, o time titular do Renato veio só com 2 volantes, Barros e o Thiago Mendes, tá? Somente os 2 volantes, e aí ele colocou 2 jogadores ali no meio armando o jogo, o Pumita Rodrigues e o Rojas. Na frente, David, o DVD e o centroavante Brenner. Cara, eu fiquei meio sem entender o Renato, cara. Porque o jogo de quinta-feira contra o Olímpia, a gente falava, pô, o Pumita foi bem e merece ser titular. Beleza, o Pumita foi titular. Mas aí você olha o restante do time do Renato, o Adson, cara. Por que o Adson não foi titular? Por que insistiu com o David? Não deu para entender. O Brenner, eu até entendo, ele já explicou, ele entende que o Brenner tem mais velocidade que o Spinelli, né, que o Brenner tem mais movimentação, por isso ele veio com o Brenner, beleza. Depois eu fiquei sem entender também por que não escalou o Andrés Gomes, mas eu já vi que o Andrés Gomes foi preservado porque não estava 100% fisicamente. Aí, ok. Irmão, fiquei feliz com a saída do Tietê. Acabou esse negócio de 3 volantes, né? Hoje já veio com 2 volantes, 2 armadores. É por aí, tá? É por aí. Atrás, se você pensar na linha de defesa do Vasco, que começou esse jogo, é uma linha de defesa hoje muito fraca, né? Tanto que o Flamengo, quando vinha pro ataque, era perigo, irmão. Perigo. E o Vasco, toda hora, quando é atacado, é perigo. Por quê? Porque o Carlos Cuesta e o Robert Renan não é uma zaga segura, tá? Não é uma zaga segura. E o Piton não é um lateral esquerdo seguro. E o lateral direito, Paulo Henrique, ele tá mal. Então a defesa, a linha de defesa, não tá bem. Agora, a linha de meio de campo hoje foi muito bem, cara. Thiago Mendes, Barros,
Puma e Rojas. Gostei, tá? Pode ser que o Renato descobriu aí o meio de campo titular do Vasco. Ainda vai ter que pensar sobre o Adson, porque o Adson também vem pedindo passagem, tá? E aí o Vasco veio com esse time, cara. O Vasco, vou confessar pra vocês, o Vasco me surpreendeu no primeiro tempo, porque quando a gente viu a escalação, a gente tomou um susto. A gente falou, caramba, o Renato tá louco? Tudo bem, tirou o Saldívia, colocou o Carlos Cuesta. Tudo bem, tirou o Tietê, colocou o Pumita no meio de campo. Beleza. Mas, cara, cadê o Andrés Gomes? Tudo bem, até o Spinelli não jogava e o Brenner entrar, é o que o treinador entende. Mas e o Andrés Gomes, irmão? Eu fiquei, caramba, e o Andrés Gomes? Eu não sabia, né? Vim saber depois que o Andrés Gomes foi preservado por questões físicas. Cara, o Vasco começou o jogo muito bem, irmão. 2 minutos de jogo, eu vi o Léo Jardim saindo do gol. Cara, ele saiu do gol. Primeira vez que eu vejo o Léo Jardim saindo do gol. Eu falei, caramba, hoje vai, porque o Léo Jardim não sai do gol hoje. Saiu do gol, cortou um cruzamento, pá. Eu falei, caramba, hoje vai. E o Vasco toda hora roubando a bola. O Vasco no contra-ataque pra cima do Flamengo. Thiago Mendes já pegou a primeira bola, chutou, rede pelo lado de fora. Eu falei, é hoje, vai dar certo. Cara, primeiro ataque do Flamengo, 7 minutos de jogo. O Pedro de costas pro gol, irmão. Domina a bola no meio dos 2 zagueiros, do Carlos Cuesta e do Robert Renan. Domina, consegue virar e fazer o gol do Flamengo de canhota. Ah, irmão, não aguento não, cara. Aí você vai vendo o Vasco, mesmo com o Vasco tomando 1-0, o Vasco continuou, cara, roubando bola, contra-ataque. Teve uma oportunidade com o Rojas de fora da área, o goleiro do Flamengo deu uma manchete, espalmou a bola. Teve um lance que a bola sobrou pro Piton dentro da área, maluco do céu, que gol que o Piton perdeu. Caiu na perna ruim dele, né? Caiu pra perna direita, ele chutou pra fora, chutou errado. Teve um lance com o Brenner, outro contra-ataque, o Brenner podia ter passado pro cara que passava pela direita, acho que era o DVD. Ele não tocou, chutou de fora da área, chutou mal, chutou por cima. Teve ainda um gol do Vasco anulado. Cara, estava impedido, o David DVD impedido, não tinha o que fazer. E o Vasco, nessas oportunidades, podia ter empatado o jogo. O Vasco estava bem no primeiro tempo, cara. Confesso o Bigode é maluco. Não sou maluco. O Vasco estava bem no primeiro tempo. O Vasco teve boa postura no primeiro tempo. Não foi aquele Vasco covarde dos últimos jogos contra o Flamengo, que o Vasco ficava lá atrás esperando para não perder, ou perder para perder de pouco. Não era isso. Hoje o Vasco roubava a bola, o Vasco tentava. O Vasco tentou, irmão. Você via limitação técnica no time do Vasco. Você via que o Flamengo era muito superior. O Flamengo, quando ia ao ataque, era perigosíssimo. Teve uma bola que o Paulo Henrique tirou de calcanhar, a bola quase entrou. Teve uma outra grande defesa do Léo Jardim no primeiro tempo, porque o Flamengo, quando vem, é um time mais técnico. O Flamengo estava esperando, e vinha na boa. Quando vinha, era perigoso demais. Quase fazia o gol. Pro Vasco, não. Pro Vasco é sempre muito difícil fazer um gol, porque o time é mais limitado tecnicamente. Enfim, foi pro intervalo, perdendo de 1-0, mas jogando bem, tá? Jogando bem. E aí o Renato não fez substituição, voltou com o mesmo time. Cara, de novo, no início do segundo tempo, o Flamengo faz o gol. Uma vacilada do Paulo Henrique, pisou no pé do Pedro. Ah, foi sem querer. Pô, irmão, sem querer é pênalti também. O VAR chamou, pênalti pro Flamengo, o Jorginho bateu 2-0. Eu falei, e agora acabou, né? Acabou, irmão, acabou. Teve um lance também, para não falar nada da arbitragem, o Wilton Pereira Sampaio, já vi que o Renato Gaúcho elogiou a arbitragem, mas a arbitragem, o VAR, chamou nesse lance do Pedro, que o árbitro estava atrás. O árbitro viu o lance do Pedro, só que o árbitro não deu o pênalti em campo. O VAR chamou, ele deu o pênalti. Beleza. Teve um lance, cara, depois disso, uma solada no Andrés Gomes, que poderia gerar uma expulsão para o jogador do Flamengo. O VAR nem chamou, tá? Nem chamou. Aquela arbitragem que a gente já conhecia, que ia ser tendenciosa, né, pro lado do Flamengo. Mas enfim, o Vasco não queria saber. Renato Gaúcho, outra coisa que eu vou falar do Renato Gaúcho, você pode criticar que ele escalou errado. Não veio com o Spinelli, não veio com o Adson. Pô, irmão, concordo com você.
Mas o time do Renato quer ganhar o jogo sempre, sempre. O time do Renato quer ganhar toda hora. Não importa se está com um a menos, não importa se é o Flamengo, se o Flamengo tem jogadores mais técnicos, não importa. O time do Renato quer vencer. Escanteio batido, Robert Renan, cabeçada nela, se eu não me engano, aos 37 do segundo tempo. Eu olhei o relógio e falei, ih, será? Será? Videozinho que tá rolando aí. Será? É, meu amigo, será? Vasco fez as alterações, entrou com o Adson, tá? No lugar do David, entrou com o Andrés Gomes, no lugar do Paulo Henrique, aí ele recuou o Puma, e entrou com o Spinelli no lugar do Brenner. Irmão, o time melhorou demais, porque o Vasco foi bem no primeiro tempo, no segundo tempo, depois do gol do Flamengo, o time deu uma caída, né? De rendimento. Aí o Renato fez as trocas. Entrou Adson, entrou Spinelli, tá? E entrou o Andrés Gomes. Meu amigo, o time, ó, em cima do Flamengo, irmão. Time em cima do Flamengo, time insistindo. O Flamengo tava naquele lance, né? Ganhamos. Ah, ganhamos a hora que a gente quis. Só que futebol, meu amiguinho, futebol não tem dessas. Futebol não é ganhar a hora que quer, irmão. Futebol é jogo jogado, é dentro do gramado, meu amigo. 2-1 Vasco, 37 minutos, o Vasco em cima. Aí o treinador ainda colocou o Nuno Moreira no lugar do Rojas e colocou o Hugo Moura no lugar do Barros. Meu amigo, finalzinho de jogo, a bola pro Hugo Moura, ele de cabeça. O bigode maluco. O bigode vibrou pra caraca, irmão. Vibrei demais, cara, vibrei demais. Aos 52 do segundo tempo, o gol do Hugo Moura, o gol do Vasco. No final do jogo é Flamengo 2, Vasco da Gama também 2. É destacar aqui o seguinte: Pumita, pra mim, jogou demais. Thiago Mendes, de novo, grande partida. Léo Jardim, que de vez em quando a gente critica aqui, fez boas nada, fez excelentes defesas. É importante falar sobre isso, tá? Seguindo, falando dos jogadores, quando o Andrés Gomes entrou, melhorou, o Adson melhorou o time, o Spinelli é melhor que o Brenner atualmente, entregou mais, tá? O Nuno Moreira mostra que pode ser uma boa opção para segundo tempo, já que ele cansa rápido, uma boa opção para o segundo tempo. E o Hugo Moura, que eu sempre critico aqui, irmão, eu vou entrar na fila do perdão pro Hugo Moura, finalzinho, bom demais, cara. Bom demais. Ah, tá comemorando empate, nada disso não. É porque, o gostinho. Você, cara, irmão, o outro time muito superior tecnicamente. Muito superior tecnicamente. E você consegue um empate depois de estar perdendo de 2-0 no final do jogo aos 52. Cara, valeu. Foi bom demais, esse empatezinho, arrancar esse um pontinho do Flamengo no final do jogo. O Vasco somou mais um pontinho, agora está com 17 pontos, é o 12º colocado no Campeonato Brasileiro. Deixa a sua opinião aqui sobre esse Vasco 2, Flamengo 2. Não esquece de dar um pulinho lá no Instagram do Bigode, é o Felipe Bigode da Gama. O link tá aqui embaixo na descrição do vídeo. Você clica, vai lá no Instagram, segue o Bigode, dá aquela moral e aqui continua igualzinho daquele jeito que você já conhece, tá? Você curte, comenta e se inscreve para dar aquela moral. Pro Bigode eu tô indo nessa, tá? Valeu! Saudações vascaínas!